Eu não sei exatamente por que aceitei aquele trabalho. Talvez fosse pela grana. Restauradores autônomos não recusam propostas do governo. Ou talvez fosse pela curiosidade mórbida. Sempre tive essa mania de querer entender o que está por trás da poeira, dos símbolos apagados, dos lugares que preferem ser esquecidos. O casarão ficava na parte mais antiga de Ouro Preto, numa ladeira onde nem os turistas se aventuravam. Era da Ordem do Carmo, abandonado desde os anos 60, depois de um incêndio que matou 3 padres e consumiu parte da biblioteca. Ninguém nunca soube direito o que aconteceu lá dentro. O prédio foi lacrado, mas agora, por causa de um projeto da universidade, alguns profissionais foram contratados para catalogar o que ainda restava. Cheguei cedo. Era junho. Fazia frio. O céu estava tão baixo e cinzento que parecia querer engolir o topo dos casarões. A porta principal estava inchada de umidade e rangeu como um bicho velho quando empurrei. O cheiro lá dentro era estranho. Não era só mofo e madeira podre. Tinha algo metálico no ar, como ferrugem misturada com cera derretida. Os outros restauradores ainda não tinham chegado. Subi direto para o 2º andar, onde ficava a biblioteca principal. A escada gemeu sob meus passos, e por um segundo pensei ter ouvido um sussurro vindo de cima. Mas era cedo demais para meu cérebro fazer associações assustadoras. Ou, pelo menos, eu achei que fosse. A biblioteca parecia um túmulo. O ar parado, o silêncio espesso. Nenhum inseto, nenhum som de fora. Só eu e aquele lugar que parecia suspenso no tempo. Foi ali que eu vi o baú. Ficava encostado numa parede debaixo de um vitral quebrado que deixava entrar uma luz pálida, quase azulada. Era de ferro fundido, antigo, com desenhos entalhados em baixo relevo e uma trava pesada. Me aproximei devagar, sem saber exatamente o porquê, como se algo tivesse me puxando. No chão, ao lado, estava uma chave, daquelas enormes, enferrujadas, que parecem mais enfeite do que ferramenta. Peguei sem pensar e, para minha surpresa, ela se encaixou perfeitamente na fechadura. Quando girei, ouvi um estalo seco, como se estivesse despertando alguma coisa. Levantei a tampa do baú. Dentro, enrolado num tecido grosso, manchado e furado, estava o livro. Ele era pesado, muito pesado. A capa era de couro escurecido com uma textura quase orgânica, irregular, como pele queimada. Correntes cruzavam o livro em X, e cada interseção tinha um selo de cera vermelha, rachado e gasto pelo tempo. Mas o que me arrepiou foi o símbolo central, uma cruz invertida, entalhada com precisão. Ali, olhando aquele objeto que não deveria existir, eu tive a primeira sensação de que algo estava errado. Como se aquilo não fosse só um artefato, mas uma coisa viva. Uma coisa que respirava no escuro. Coloquei o livro sobre uma mesa coberta de pó e joguei a luz da lanterna na capa. Li em voz baixa. Livro de São Cipriano, edição negra. Não era um nome estranho para mim. Desde pequena ouvi a gente mais velha falar desse livro como se fosse uma maldição ambulante. Tinha um tio-avô que jurava ter visto um exemplar com páginas que sangravam. Na faculdade, os professores mencionavam ele com desdém, como folclore barato. Mas eu sabia que aquele exemplar ali não era só lenda. Minha mão tremia. Uma parte de mim queria sair correndo, mas outra, mais forte, precisava ver o que havia ali dentro. Peguei o estilete e, devagar, rompi um dos selos de cera. Assim que a lâmina tocou o selo, as correntes se soltaram. Não foi um movimento natural. Elas literalmente deslizaram, como se alguém as tivesse puxado de dentro. O som que fizeram ecoou pela biblioteca inteira, mesmo sendo apenas metal caindo sobre madeira. Eu senti o estômago afundar. Mesmo assim, abri o livro. As páginas eram grossas, manchadas, escritas à mão. Havia trechos em latim, em português arcaico e até em línguas que eu não reconheci.
As ilustrações me fizeram parar. Não eram simbólicas ou alegóricas. Eram brutais. Gente com a pele virada do avesso, olhos arrancados, símbolos talhados no peito de crianças. E então li a primeira frase que estava claramente legível, no topo de uma página central. Aquele que busca revelação sem fé será testemunha da ruína, pois a escuridão responde apenas à entrega total. Fechei o livro com força, o coração acelerado. Não tinha som nenhum na sala, mas o silêncio agora era diferente. Era vivo. Eu senti que tinha acordado alguma coisa, que aquele lugar, adormecido por mais de 40 anos, estava de olhos abertos de novo. Voltei o livro ao baú, cobri com o pano, tentei colocar as correntes de volta, mas elas simplesmente não encaixavam mais. Estavam rígidas, tortas, como se recusassem a aprender de novo. Foi aí que ouvi. Um canto, suave, arrastado, em latim. Olhei para a porta, pro vitral, pro teto. Nada. Mas juro por tudo que é mais sagrado. Alguém estava rezando ali comigo. Desci as escadas quase tropeçando com a respiração presa na garganta. Quando cheguei ao térreo, olhei instintivamente para o relógio de parede, o único ainda funcionando na casa. Os ponteiros estavam parados. 10:12. Eu devia ter deixado o livro lá. Devia ter trancado aquele baú, colocado um aviso, selado a biblioteca porque algo está errado. Devia ter ido embora, mas eu não fui. A curiosidade é uma praga, um tipo de fome que só cresce. Ninguém da equipe estava trabalhando na parte superior do casarão, então achei que poderia explorar sem interrupções. Levei luvas novas, um estilete mais afiado e minha câmera. Pensei em registrar as páginas. Para fins acadêmicos, disse a mim mesma, como se aquilo justificasse qualquer coisa. Subi com passos contidos, sentindo que a madeira das escadas me reconhecia. Ao chegar na biblioteca, percebi algo diferente. A porta estava mais aberta do que eu deixara. Não era uma diferença grande, mas suficiente para incomodar. E tinha um cheiro. Não o mesmo cheiro de mofo do primeiro dia. Era doce e enjoativo. Cera derretida e flores mortas. Lembrei do velório da minha avó quando eu tinha 7 anos. O mesmo perfume antigo e decadente, como se a morte tivesse passado por ali muito recentemente. O baú estava exatamente onde eu deixara, mas o pano havia sido retirado do livro. As correntes jogadas ao lado, formando um padrão estranho no chão. Quase simétrico. Engoli em seco. Passei a mão na testa, achando que talvez tivesse esquecido de cobrir o livro. Mas no fundo eu sabia. Eu tinha deixado tudo exatamente como estava no dia anterior. E agora, de algum modo, o livro queria ser lido. Sentei na cadeira mais próxima, ainda coberta de pó. Peguei o livro com cuidado. Estava mais quente do que lembrava. Não era uma impressão. Era calor de verdade, como se tivesse sido exposto ao sol, mesmo estando trancado num casarão escuro. Não era uma impressão. Era calor de verdade, como se tivesse sido exposto ao sol, mesmo estando trancado num casarão escuro. Abri na primeira página legível e comecei a ler. Era um trecho em português arcaico, com letras apertadas, quase costuradas umas nas outras. Falava sobre a revelação através do véu, sobre o sangue como condutor, sobre a hora certa. E essa hora era 10:12. Sempre 10:12. 10:12 da manhã, dizia o texto. Era o momento em que as freiras do silêncio acordam. Aquilo me arrepiou por inteiro. O que eram essas freiras? Por que esse horário? Por que eu tinha aberto o livro exatamente naquela hora no dia anterior? Continuei lendo. O texto falava de vidas que sussurram nas frestas, de vozes que nunca foram enterradas e os olhos que se recusam a fechar. Fui passando as páginas, uma a uma, tentando entender os padrões, os símbolos. Então, a sala esfriou. Literalmente. Um vento gelado atravessou a biblioteca, mesmo com todas as janelas fechadas.
A chama da vela que eu acendera para iluminar um canto específico se apagou sem aviso. O livro estremeceu na mesa. Eu fechei com força. Levei alguns segundos para me acalmar. Olhei para o relógio de pulso. Eram exatamente 10:12 da manhã. O mesmo horário. Naquele instante, senti algo se mover na biblioteca. Um deslocamento de ar, como se alguém tivesse passado por trás de mim. Girei o corpo tão rápido que derrubei a cadeira. Não havia ninguém. Só estantes cobertas de pó e silêncio. Mas no vidro do vitral, quebrado e sujo, eu vi um reflexo. Era uma figura escura, de véu longo. Um hábito de freira, mas sem rosto, sem olhos. Uma mancha negra onde devia estar o rosto. Estava parada atrás de mim, estática, como se me observasse mesmo sem ter olhos para isso. Virei de novo. Nada. O vitral estava vazio. Mas eu sabia o que tinha visto. Passei o resto do dia tentando convencer a mim mesma de que aquilo tinha sido ilusão. Uma mistura de medo, luz, poeira. Uma mente sugestionável. Mas quando voltei para casa, a sensação continuava. Eu morava sozinha num pequeno apartamento alugado na parte baixa da cidade. Naquela noite, enquanto lavava a louça, ouvi algo vindo do corredor. Um sussurro. Fraco, como se alguém recitasse uma oração em latim. Corri, revirei tudo. Não havia nada nem ninguém. Mas o som continuava. Por trás das paredes, por trás dos móveis, como se estivesse vindo de dentro do próprio prédio. Deitei tarde, inquieta. Demorei para dormir. Quando finalmente consegui, tive um sonho. Se é que posso chamar assim. Eu estava na biblioteca, sentada na mesma cadeira. À minha frente, o livro estava aberto numa página que não reconhecia. Mas em vez de letras, havia apenas um desenho. 6 freiras enfileiradas, todas sem rosto, de mãos dadas, olhando para mim. Atrás delas, um buraco negro, profundo, que parecia sugar tudo ao redor. Eu tentava me levantar, mas minhas pernas estavam presas ao chão. Quando uma das freiras se aproximou, estendeu as mãos até meu rosto. Tocou meus olhos com os dedos gelados e disse, sem boca, sem som. Apenas entrou na minha mente. Você já leu, agora precisa ver. Acordei com um grito preso na garganta, o rosto molhado de suor. A luz do quarto estava acesa. E o mais estranho, havia uma moeda sobre o meu travesseiro. Era antiga, ouro velho. Tinha uma cruz entalhada de um lado e palavras invertidas do outro. Eu não sabia como aquilo tinha parado ali. No dia seguinte, decidi não voltar ao casarão. Mas o livro voltou a mim. Estava na mesa da cozinha quando acordei. Impossível. Eu o deixara no baú, dentro da biblioteca. E agora ele estava ali, aberto, na mesma página com as freiras. Fechei. Guardei dentro de uma mala. Peguei um carro e dirigi até Mariana. Joguei o livro num rio. Esperei ver afundar. E afundou. Por algumas horas, achei que tudo estava resolvido. Voltei para casa aliviada. Tentei dormir. E pela primeira vez em dias, consegui. Mas às 10:12 da manhã seguinte, o despertador não tocou. Acordei com um peso no peito. Quando abri os olhos, o livro estava de novo ali, aberto, sobre mim. O mesmo calor, o mesmo cheiro de cera. E desta vez, as correntes estavam enroladas ao redor do meu corpo. Não sei como saí da cama. Não sei como gritei, ou como consegui quebrar a janela da cozinha para jogar o livro para fora. Mas sei que desde aquele dia, ele nunca mais saiu da minha vida. Onde quer que eu esteja, às 10:12, algo acontece. Um reflexo, uma freira, uma moeda, uma voz. E eu sei que cada leitura que fiz abriu mais um buraco. Eu tentei entender. Tentei pesquisar sobre o que era esse horário, esse tipo de entidade. Descobri que no século XVIII, freiras enclausuradas eram punidas por lerem textos proibidos. Algumas arrancavam os próprios olhos. Diziam que o saber sem permissão queimava por dentro.
E agora elas vivem ali, entre as páginas, atrás dos espelhos, no meu ouvido sussurrando. Eu nunca deveria ter lido aquilo. Nunca. E ainda assim, às vezes, quando a noite está silenciosa demais, eu me pego abrindo o livro de novo, sem querer, sem controle, porque ele quer ser lido, e eu já não sei mais se estou lendo ele ou sendo escrita por ele. Eu não saí mais de casa. Tranquei as portas, cobri os espelhos, tirei as pilhas do relógio da sala, e mesmo assim, ele continuava marcando 10, 12 todas as vezes que eu olhava, como se zombasse de mim. Como se aquela hora tivesse se colado à minha vida de forma irreversível. O livro, eu não sabia mais o que fazer com ele. Estava ali, em cima da estante, imóvel, mas ao mesmo tempo presente. Eu o sentia mesmo quando não o via. Um peso constante nos ombros, um cheiro fraco de cera e couro queimado no ar. Às vezes ele parecia respirar. Comecei a notar coisas. A primeira vez que vi uma delas, uma das freiras, foi no espelho do banheiro. Eu estava escovando os dentes com o rosto ainda inchado de sono, quando vi o vulto passar atrás de mim. Vesti a roupa correndo, revirei a casa, abri armários, olhei sob a cama. Nada. Mas quando voltei ao espelho, ela estava lá, parada, atrás de mim. Um hábito preto, longo, que arrastava no chão. As mãos brancas e secas como gesso. Mas o que me paralisou foi o rosto. Não havia olhos. Apenas buracos fundos, vazios, como se alguém tivesse arrancado as órbitas com uma colher. O rosto era imóvel, frio, quase de porcelana. Mas eu sentia que ela me via, que mesmo sem olhos, ela me observava profundamente. Girei o corpo tão rápido que caí no chão. Bati a cabeça na quina da pia. Quando voltei a olhar, o espelho estava vazio. A única coisa que restava era o vapor da água morna e um par de pegadas úmidas no chão, como se alguém tivesse entrado no banheiro descalça. Aquilo não foi alucinação, não foi sonho. Eu senti aquela presença, senti meu corpo se enrijecer, o ar sumir do pulmão. E o cheiro. O mesmo cheiro de quando abri o livro pela primeira vez. Cera, flor morta, tempo estagnado. Naquela noite, dormi com todas as luzes acesas. E mesmo assim, sonhei. Sonhei com a biblioteca de novo, só que agora ela era maior, mais funda. Estava escura, como se tivesse sido engolida pela própria sombra. E ali estavam elas, as freiras, 6 delas, enfileiradas como da outra vez, mas agora caminhavam em minha direção, lentamente, arrastando os pés, com as mãos juntas como em oração. Elas rezavam, mas as palavras saíam invertidas, como se tivessem sido gravadas ao contrário. Eu tentava correr, mas o chão era pegajoso, mole como carne viva. Quando uma delas chegou perto, levantou o braço e estendeu a mão na direção do meu rosto. E eu acordei. Não com um grito, mas com um sussurro preso na garganta. Meu corpo estava molhado de suor, e na minha mão fechada havia mais uma moeda. Dessa vez, a moeda estava quente. Joguei fora, peguei o livro, coloquei dentro de uma caixa de metal, prendi com fita isolante, amarre com cordas. Levei até o porão do prédio, escondi atrás de sacos de entulho, fechei o lugar com cadeado. Mas na manhã seguinte, às 10h12, ele estava de volta, em cima da minha cama, aberto, nas mesmas páginas. As páginas das freiras. Comecei a me isolar, recusei trabalhos, desinstalei redes sociais, desliguei o celular. Não queria contato com ninguém. Não sabia mais o que era seguro. Foi nessa fase que comecei a ouvi-las com mais frequência. Elas rezavam o tempo todo, dentro das paredes, no vidro das janelas, no barulho dos canos. Orações quebradas, estranhas, como se estivessem sendo repetidas por uma boca que não entendia o que dizia. A cada vez que ouvia, algo dentro de mim parecia se partir, como cada peça da minha sanidade tivesse sido arrancada. As freiras começaram a aparecer mesmo com os olhos abertos.
no reflexo da tela desligada da TV. No vidro da janela do ônibus quando, numa das poucas vezes, tentei sair da cidade. No brilho metálico da torneira da pia. Sempre olhando, mesmo sem olhos. Elas estavam em todo lugar, e eu sabia que era o livro que as trazia. Certa tarde abri o armário e encontrei o interior coberto de moedas. Eram dezenas, talvez centenas, todas iguais, todas com as inscrições invertidas. As prateleiras estavam molhadas, como se alguém tivesse derramado água benta azeda ali dentro. Joguei tudo fora, mas quando abri a geladeira à noite, elas estavam lá também, dentro dos potes, misturadas ao gelo, encravadas na carne. O mundo começou a se deformar. Eu não sabia mais o que era real. Estava cansada, com os olhos inchados, sem conseguir dormir mais que 2 ou 3 horas. Comecei a ouvir meu nome sussurrado na madrugada. Débora! Débora, vê! Vê o que fizeste! Eu passei a trancar os espelhos com lençóis, colar papel na tela do celular, cobrir as janelas com cortinas pesadas. Mas ainda via. Ainda via elas. As freiras sem olhos, mais próximas a cada dia, mais nítidas, mais ousadas. Uma noite, acordei com a sensação de mãos sobre o meu rosto. Mãos finas, ossudas. E quando consegui abrir os olhos, vi uma delas ajoelhada sobre o meu peito. O hábito escorria pelos meus lados como um líquido viscoso. O rosto sem olhos, mas com uma boca agora. Uma boca fina, seca, rachada, que se abriu lentamente, e dela saiu um som impossível. Era o som de todos os gritos que já ouvi na vida. Levantei num pulo, tropeçando nos lençóis. Liguei todas as luzes. Gritei. Quebrei um vaso. A vizinha de baixo chegou a bater na minha porta. Eu não atendi. Fiquei encolhida no canto da sala até o sol nascer. E quando amanheceu, encontrei uma marca em meu corpo que nunca tinha visto. Um símbolo. Um pequeno círculo com 3 linhas cruzando-o, desenhado em alguma substância escura. Parecia tinta, mas tinha cheiro de carne queimada. O livro! O livro estava sobre a mesa da cozinha. Aberto. Como sempre. Dessa vez, as páginas estavam diferentes. Os desenhos tinham mudado completamente. Agora era o meu rosto ali, cercado pelas freiras, sem olhos. Não sei o que elas querem. Não sei por que me escolheram. Só sei que elas estão cada vez mais perto. E eu estou cada vez mais fraca. Tem horas que penso em acabar com tudo. Mas algo me segura. Algo me prende ao livro. Aquelas páginas. Aquelas vozes. Como se eu já tivesse ido longe demais. Como se não houvesse mais volta. E agora, toda vez que olho no espelho, mesmo coberto por panos, mesmo sujo, mesmo trincado, me vejo sem olhos também. Não foi só a minha casa que começou a se transformar. Foi a cidade inteira. Ou talvez fosse apenas a minha percepção dela. Não sei mais distinguir. Tudo começou a parecer velho, apodrecido, como se uma fina camada de podridão tivesse se espalhado sobre as coisas e as pessoas. As ruas estavam mais cinzas, os rostos das pessoas mais distantes, as vozes abafadas. Ninguém me via mais. Ou fingiam não ver. Talvez fosse melhor assim. Passei semanas trancada, mas chegou um momento em que senti que precisava entender. Não aguentava mais apenas ver as freiras, ouvir seus sussurros, ser invadida por sonhos e ter minha mente colonizada por aquilo que eu havia despertado. Eu precisava de explicações, então decidi voltar à origem. Voltei à biblioteca do casarão. Foi a decisão mais estúpida da minha vida. Mas eu acreditei que se entendesse, talvez pudesse encontrar uma saída. Me iludi achando que conhecimento traria controle. Tolice. O livro, aquele livro, não queria que eu soubesse nada. Ele queria que eu me entregasse. Entrei no casarão numa segunda-feira chuvosa. Chave falsa na mão, lanterna no bolso e uma mochila com caderno e câmera. O lugar estava mais úmido, mais escuro,
como se houvesse algo orgânico crescendo dentro das paredes. Subi devagar, escutando meus próprios passos ecoarem, e então abri a porta da biblioteca. A sala parecia menor, como se tivesse encolhido, e o livro estava lá, sobre a mesa, aberto, na mesma página. As freiras me esperando, quase como se soubessem que eu voltaria. Não me aproximei de imediato. Observei os detalhes do cômodo. Havia marcas de cera no chão, como se velas tivessem sido acesas e derretidas em círculo. Uma das paredes estava arranhada com força, como por unhas ou garras. Símbolos idênticos ao que eu encontrara no meu corpo estavam ali, gravados em madeira, impregnados. Não fui eu quem os fez. Na estante dos fundos, entre livros embolorados e folhas soltas, encontrei um caderno antigo. Tinha capa de couro e páginas numeradas à mão. Era um diário, não assinado, mas claramente escrito por alguém que vivera naquele lugar. O que li me fez gelar. O autor, um homem, talvez um padre ou bibliotecário, relatava experiências com o livro de São Cipriano, mais precisamente com a tal edição negra, que diferia das cópias comuns. Ele descrevia o mesmo que eu vinha vivenciando: visões, freiras, moedas invertidas, sussurros. E mais adiante dizia: a leitura do capítulo oculto abre as portas do véu. As irmãs cegas guardam o umbral. Uma vez despertas, elas caminham para dentro da alma do leitor. Parei. Respirei fundo. Minhas mãos tremiam. Continuei lendo. Tentei selar o livro com cera consagrada, trancá-lo com ferro bento, mas ele retorna sempre. A página 77 não pode ser lida. Ela contém o nome verdadeiro da entidade. A revelação que não se pode esquecer. Joguei o caderno de lado. Corri até o livro que ainda me esperava na mesa. Folheei, uma por uma, até chegar à página 77. Ela estava colada. 2 folhas grudadas com uma substância escura, seca, como resina ou sangue coagulado. E mesmo assim, tentei abrir. Não sei por quê. Só sei que minhas mãos agiram por conta própria. Quando enfim consegui separar as páginas, um cheiro horrível se espalhou, como de carne crua deixada ao sol. Tive náuseas. A página não tinha palavras. No centro, um nome que se escrevia e reescrevia sozinho, mudando a cada segundo. Não pude lê-lo. Porque ele me leu. Foi isso que senti. Algo olhou de dentro da página e entrou pela minha mente. Não vi, não ouvi. Eu senti. Um olhar sem corpo, sem misericórdia, sem tempo. Um olhar que me atravessou, que me queimou por dentro, que me deixou vazia por um instante. Cai de joelhos. As vozes voltaram. Não mais sussurradas. Gritadas, sobrepostas. Latim, português antigo. Idiomas que jamais ouvi. Todos juntos dentro da minha cabeça. A sensação era de que meu crânio ia rachar. Foi quando a vi. Ela, a principal, a freira central, a que sempre esteve no centro das ilustrações, a mais alta, a mais imóvel. Surgiu à minha frente. Ela não tinha olhos. Em vez disso, uma pele fina e lisa cobria onde deveriam estar. Ela me disse: a revelação te pertence agora. Teus olhos são nossos. E então, tudo apagou. Acordei horas depois, no chão da biblioteca, sozinha. O livro fechado, a página 77, lacrada novamente, como se nunca tivesse sido aberta. Mas a partir desse dia, eu comecei a ver demais. Via vultos em pleno sol. Via freiras nos corredores de hospitais. Via moedas caindo de bolsos inexistentes. Via olhos dentro de portas entreabertas. Às vezes, até via pessoas mortas, paradas em esquinas, olhando para mim como se soubessem, como se me reconhecessem. Não era alucinação. Era visão. Eu não era mais apenas alguém assombrada. Eu era uma ponte. Algo havia passado por mim. Meus olhos, como dissera a entidade, não me pertenciam mais. Passei a me cobrir. Óculos escuros, lenços,
gorros, evitava espelhos e, principalmente, evitava reler qualquer coisa do livro. Dentro de caixas, embaixo da cama. Uma vez o encontrei dentro do armário da farmácia, entre as caixas de remédio. Entendi finalmente que não era só um objeto. Era um parasita espiritual. Um artefato feito para aprisionar mentes, para alimentar entidades. Talvez as freiras tenham sido leitoras antes de mim. E agora estão presas nele. A revelação era essa. Não havia como fechar o véu, uma vez aberto. O conhecimento não ilumina, ele corrói. E o preço por ler demais é ver o que ninguém deveria.